os 10 franceses mais famosos do mundo e o que eles fizeram para ganhar essa fama. E claro, mais algumas curiosidades e fofoquinhas sobre cada um deles. Obviamente que foi super difícil de a gente selecionar só 10 franceses e francesas famosos. E a gente viu muitas listas por aí pela internet e a gente fez a nossa própria escolha aqui, baseada em grandes feitos, mas também tem muitos outros franceses e francesas que mereceriam estar nessa seleta lista. Vai ser bem eclético, né? Exatamente. C'est parti, Roberta. Allons-y. Allons-y. Bonjour, afrancesados! Je suis Roberta, je suis brésilienne e eu comecei a aprender francês do absoluto zero, talvez como você, e hoje eu sou fluente em francês. Eu sou Emile, francês de Lille, e vou te dar dicas que sou nativo, poder te dar sobre a língua e cultura francesas, e você está no seu canal do francês da vida real. Afrancesados. Então, se você é novo ou se você está assistindo esse vídeo, mas ainda não se inscreveu, ainda não está tarde demais, você pode clicar no botão vermelho e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo. Vamos agora entrar no vif du sujet, no assunto. Nosso primeiro francês famoso vem da Córcega, il est corse, et o Napoléon Bonaparte, em francês, Napoléon Bonaparte, qui est né en 1769 et mort en 1821. Ele foi conhecido por expandir o território francês por quase toda a Europa durante o seu período como imperador da França. Atenção, ele foi imperador e não rei. Por quê? Porque isso aconteceu depois da Revolução Francesa, em que os reis, foram postos para fora. Adeus, reis absolutos. E ele também modernizou o sistema jurídico com o Código Napoleônico, que é a origem do Código Civil. Ou seja, foi graças a esse Código Napoleônico que a gente pode ver o Código Civil moderno em muitos países do mundo afora, inclusive o próprio Brasil. Exatamente. Uma citação bem famosa dele é "Impossible n'est pas français". Impossível não é francês. Dá para ver que ele tinha muita ambição para a nação francesa. E apesar da sua reputação de ser um homem grandioso, ele não era tão grande assim não, viu? Na época, 1,69 m não estava tão pequeno assim. 1,69 m não estava tão pequeno na época, mas é verdade que não é um grandão, né? E uma curiosidade é que você pode conhecer a casa onde Napoleão viveu durante seus primeiros anos de vida, lá na Córcega, na cidade de Ajaccio. E a gente visitou. Essa casa onde ele nasceu, muito interessante ver. Isso se transformou em um museu também, então dá para entender melhor a vida desse militar gênio, da estratégia militar. Nosso segundo francês mais famoso, na verdade, é uma mulher. Francesa. É Jeanne d'Arc, Joana d'Arc em português, qui est née en 1412 et qui est morte en 1431. Considerada uma grande heroína nacional e que depois acabou virando santa também, ela liderou exércitos franceses na Guerra dos 100 Anos contra os ingleses e contribuiu para a recuperação do trono francês. Mas se você não lembra de história, a Guerra dos 100 Anos é porque diziam que o rei da Inglaterra deveria virar rei da França. E aqui na França diziam que não, o trono tinha que ser francês. Merci, Jeanne d'Arc. Ela falou: "Je n'ai pas peur, je suis née pour faire cela". Olha a nossa guerreira. Eu não tenho medo, eu nasci para fazer isso. Na época, se você não sabe, era muito incomum ver mulheres guerreiras. Então, por isso também que ela fez parte da história. Ela foi canonizada somente em 1920, quase 500 anos após a sua morte. Ou seja, agora virou Sainte Jeanne d'Arc. Nosso terceiro francês mais famoso do mundo, essa vez é um escritor e poeta, que é o autor de Les Misérables et Notre-Dame de Paris. Trata-se de Victor Hugo, que é né en 1802 e é mort en 1885. O seu trabalho explorava principalmente fatos da justiça social e da condição humana. Já virou filme, já virou seriado, as obras dele são conhecidíssimas no mundo inteiro. E uma citação que também é dele é que ele falou: "La liberté commence où l'ignorance finit", ou seja, a liberdade começa onde, ou seja, no momento em que a ignorância termina. Ou seja, o que é que isso significa? Que é preciso a pessoa estudar e ter conhecimento para ser livre. Exatamente. E Victor Hugo foi também político e ativista pelos
direitos humanos. E outra curiosidade, dá para visitar também a casa de Victor Hugo na Place des Vosges, dentro de Paris, também no centro de Paris. É maravilhoso, lá é um jardim público bem no meio, maravilhoso para tirar foto e botar no seu Instagram. Aqui a gente tirou a foto na Place des Vosges, nessa praça, e atrás está a casa de Victor Hugo. Victor Hugo. Nosso quarto francês famoso é o Rei Sol, le roi soleil, Louis XIV, qui est né en 1638 et mort en 1715. Ele foi um monarca absoluto, olha só, absolutismo. Ninguém podia contestar o poder do rei. Ele governou a França por 72 anos, que foi o reinado mais longo da história da Europa. Durante o governo de Louis XIV, ele consolidou o que a gente chama de absolutismo monárquico, centralizando o poder em sua figura. Por isso também que ele era considerado o Rei Sol, ou seja, tudo girava em torno dele. Durante seu reinado, a França se tornou a principal potência europeia, tanto cultural quanto militarmente. Ele também patrocinou muito as artes, transformando a França, como a Emília já falou, num centro de cultura e de refinamento, com um destaque especial para o Palácio de Versailles, que foi um dos grandes símbolos do seu poder e também do legado histórico e do legado arquitetônico e de artes desse grande rei absoluto. Louis XIV falou: "L'État, c'est moi", o Estado sou eu. Embora não tenham provas absolutas de que foi ele que falou isso, essa frase simboliza a visão que ele tinha do poder absoluto, ou seja, ele, a pessoa dele, é o Estado. Absolutamente, só ele pode reinar e é ele a pessoa que tem a última palavra a falar, sem controle de ninguém. Uma curiosidade é que você pode visitar a igreja onde ele se casou com Marie-Thérèse d'Autriche, na Église Saint-Jean-Baptiste a Saint-Jean-de-Luz. Fica no País Basco, na França, no sudoeste da França. É uma igreja linda. Você também pode visitar ou basicamente passar na frente da casa de Louis XIV em Saint-Jean-de-Luz. Que era basicamente a casa onde ele ficava quando ele vinha a Saint-Jean-de-Luz e onde ele ficou também quando ele foi se casar lá. Claro. Exatamente. Nosso quinto francês mais famoso é um Lillois. Ele veio da minha cidade do norte da França, é Charles de Gaulle. Charles de Gaulle est né en 1890 et est mort en 1970. Ele foi um líder militar e político francês e comandou a resistência francesa na Segunda Guerra Mundial contra os nazistas que tinham invadido a França e foi o primeiro presidente francês da Quinta República Francesa. Foi ele que falou: "La France ne peut être la France sans grandeur." A França não pode ser a França sem grandiosidade. Antecipando sua pergunta, oui, sim, você pode visitar a casa onde ele nasceu, em Lille. E uma fofoca é que ele sobreviveu a mais de 30 tentativas de assassinato. Obviamente, como líder da resistência e um homem tão importante, ele sofreu muitas tentativas de assassinato. Nossa sexta francesa mais famosa do mundo é Simone de Beauvoir, qui est née en 1908 et décédée en 1986. É uma escritora, filósofa e feminista muito famosa. Simone de Beauvoir é uma das figuras mais importantes do pensamento existencialista. O seu livro mais famoso, que eu acho que provavelmente você conhece, é Le Deuxième Sexe, o segundo sexo, que foi publicado em 1949. Nesse livro, ela analisou a condição, a existência da mulher e os fundamentos do patriarcado, lançando o que a gente chama das bases do feminismo contemporâneo. Além de sua obra literária e filosófica, ela também teve uma parceria intelectual e amorosa muito importante e emblemática com Jean-Paul Sartre, também filósofo e escritor francês, com quem ela desenvolveu muitos dos seus conceitos filosóficos. A gente poderia muito bem botar esse Jean-Paul Sartre no top 10, mas a gente decidiu honrar essa mulher que falou: "On ne naît pas femme, on le devient." A gente não nasce mulher, a gente vira mulher, a gente torna-se mulher. Essa frase sintetiza a visão de Simone de Beauvoir sobre os papéis de gênero como construções sociais. Ou seja, você não nasce mulher com todos esses papéis, você vira mulher porque aquilo foi imposto socialmente. Curiosidade, você estudou no mesmo lugar do que Simone de Beauvoir, que foi uma das primeiras mulheres a estudar na prestigiosa Sorbonne, universidade onde Roberta se formou também. Em direito. Em direito, mas ela se formou
formou em filosofia em 1929. E, obviamente, naquela época não era comum mulheres estudarem na faculdade. E, por isso, ela viveu nessa época de restrições para mulheres, mas ela insistiu e acabou conquistando muita coisa como mulher naquela época e abriu novos caminhos intelectuais e sociais para outras mulheres. A gente escolheu ela aqui nessa lista de 10 franceses mais famosos porque ela foi uma figura essencial quando a gente fala de igualdade, liberdade e também do papel da mulher na sociedade. Nossa sétima celebridade é uma outra mulher que é Edith Piaf, que é née en 1915 e morte en 1963. Acho que você adivinhou, é uma cantora, compositora muito famosa, é uma das vozes mais icônicas da música francesa. A gente chama de Piaf, isso é uma curiosidade, Piaf é uma gíria para falar de um passarinho, ok? Piaf é um pássaro, porque ela cantava com um passarinho. Ou seja, Piaf não é o sobrenome dela, foi o apelido que deram por ela ter essa voz maravilhosa. Exatamente. Uma das suas músicas mais famosas é La Vie en Rose, e a citação dela seria Non, je ne regrette rien. Não, eu não me arrependo de nada, que é uma das frases principais e mais icônicas justamente dessa música. Non, rien de rien, non, je ne regrette rien, com esse ar bem cultural. É interessante saber que apesar dela ter cantado La Vie en Rose, a vida dela não foi só rosas, porque ela teve muitas tragédias pessoais, como acidentes, também perda de pessoas amadas na vida dela. E isso você pode conhecer melhor assistindo ao filme, que se chama também La Vie en Rose. La Vie en Rose, exatamente. E tem muitos filmes sobre esses famosos. Joana d'Arc também tem um filme, Napoleão tem vários também. Enfim, Edith Piaf tem também o seu filme. Continuando, nossa celebridade número 8 é René Descartes, que é né en 1596 e é mort en 1650. Ele foi um filósofo e matemático francês e foi considerado o pai da filosofia moderna. A frase dele, que eu já vou dizer que eu acho que a tradução poderia ser diferente, é penso, logo existo, que foi um dos grandes marcos do racionalismo. Je pense, donc je suis. Eu penso, então eu sou. Se a gente fosse fazer uma tradução mais francês da vida real. Ele foi fundamental também no desenvolvimento da geometria analítica, a gente não sabia disso. Quando ele ia para Paris, ele ficava no seguinte endereço, 14 Rue Rollin, no 5e arrondissement de Paris, que atualmente é um prédio com apartamentos estudantis. Inclusive, uma amiga minha da faculdade, quando eu estudava na Sorbonne, morava nesse prédio. Tem lá uma placa na frente dizendo Descartes morou aqui. Talvez se você vai estudar para Paris, você vai ganhar no sorteio e morar no apartamento de Descartes. Seria possível. É possível, aconteceu. Nosso próximo francês famoso é Louis Pasteur, qui est né en 1822 et est mort en 1895, que é um cientista pioneiro que descobriu a pasteurização e desenvolveu vacinas, incluindo a da raiva. Ele revolucionou basicamente a medicina moderna, por isso que a gente colocou ele aqui também. E ele tem uma frase famosa na qual ele falou: Le hasard ne favorise que les esprits préparés. O acaso só favorece as mentes preparadas, ou seja, não adianta esperar que as coisas caiam do céu. Você precisa estar preparado para aproveitar as oportunidades que surgirem. E sua pesquisa sobre micro-organismos salvou milhões de vidas, ou seja, merci Louis Pasteur. Inclusive, hoje em dia, existe um dos grandes institutos de pesquisa médica e de pesquisa também de vacina aqui na França, que é l'Institut Pasteur. Muito bem. Nossa última celebridade francesa é, vamos pronunciar corretamente, Coco Chanel. Coco, e como cocô mesmo em português. Que é né en 1883 e é morte en 1971, que é uma designer de moda. Ela transformou a moda feminina ao criar peças icônicas como calças e o pretinho básico. Ela era muito diferente, ela se vestia diferente, ela começou pegando calças dos amigos emprestadas, porque na época a mulher só usava saia e vestido. Então, se você, mulher, está usando uma calça, seja jeans ou qualquer outra agora, é graças a Coco Chanel. Talvez você não soubesse disso. La simplicité est la clé de toute véritable élégance. A simplicidade é a chave de toda verdadeira elegância. Olha só. E foi ela que introduziu, olha, por isso que a gente escolheu essa foto aqui. La fameuse marinière. Que é essas roupas listradas, que foi baseada nos marinheiros, nos uniformes de marinheiros. Quando ela fez uma visita a uma cidade costeira, ela disse: vamos trazer isso para
a moda. E também foi ela que inventou a bolsa feminina com alça, porque na época só tinha aquela bolsinha de segurar na mão. E ela não achava prático você sempre perder o uso de uma mão segurando uma bolsinha. Então ela trouxe vários desses ícones de praticidade para a moda feminina, para trazer também mais liberdade de movimento, liberdade de ação para nós mulheres. Voilà, foi uma seleção dos 10 franceses mais famosos do mundo. Obviamente que a gente podia ter falado de Claude Monet, de Molière, Marie Curie, ou Zidane, talvez. Zidane, muito bem. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se for o caso, não esqueça de deixar seu joinha, seu like abaixo do vídeo e de compartilhar com seus amigos que querem conhecer melhor a cultura francesa. Outra coisa, se você quer aprender a falar francês, mas não sabe por onde começar, criamos o mini curso para você começar a aprender com pé direito. No mini curso, vamos focar no francês da vida real, ou seja, o francês que é falado aqui na França e o francês que você precisa dominar para falar francês com naturalidade. A gente recomenda que você faça a sua inscrição para você entrar no mini curso gratuito. Basta apertar aqui no izinho ou apertar no link que está aqui na descrição do vídeo. E a gente se vê, obviamente, na próxima terça-feira, às 11 horas, horário de Brasília, no nosso próximo vídeo aqui no canal. À très bientôt! Salut!